Bom dia, turma. Vamos à nossa segunda aula de inglês à distância e hoje estudaremos o grupo 2, que está na página 28. E olha o tema que temos para hoje: Biological Organization, que em português é organização biológica. Muito bem, como vocês percebem aqui, como vocês podem perceber pelo tema da aula e também pela associação aqui com as imagens, a gente vai estudar um pouquinho sobre a natureza, sobre os seres vivos. Ok? Vamos passar para a página 29. Na página 29, temos outros seres vivos, temos a natureza, algumas imagens bonitas aqui ao ar livre. E no módulo 4, que é referente à nossa aula de hoje, temos o seguinte: living and non-living things, que é aquele famoso termo em português que a gente aprende na aula de ciências. Seres vivos e não vivos. Vamos aqui para baixo. Aqui para baixo temos 4 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: What are living things? Na sua opinião, o que você acha que é um ser vivo? Aí você vai escrever bem aqui a resposta no livro de vocês. Lembrando que essa parte aqui, ó, escrita, eu quero também fotografada, ok? Você vai tirar um print, uma foto aí, conforme eu for respondendo as questões do material. Segundo tópico, what are non-living things? Ou seja, o que são, na opinião de vocês, o que seria seres não vivos? Aí você vai escrever bem aqui ao lado. Terceiro tópico, what you need to survive? O que você precisa para sobreviver? Você vai pensar um pouquinho aí você vai escrever bem aqui, ó. O que a gente precisa para sobreviver? Ou o que a gente precisa para viver? Último tópico. What are man-made things? Aqui, ó. Aqui temos um termo nesse último tópico que é o seguinte: man-made, ou seja, coisas feitas pelo homem. Aí aqui ao lado você vai escrever algumas coisas que o homem criou, ok? Ou seja, aqui, ó, essa parte tudinho que a gente está vendo aqui, o homem não criou. Isso daqui o homem não criou, ok? Isso daqui já é um ser vivo que faz parte da nossa natureza, do ambiente que a gente vive. Aí você vai colocar bem aqui ao lado alguma coisa que o ser humano tenha criado. Vamos para a página 30. Na página 30 temos o termo novamente living or non-living, ou seja, ser vivo ou não. Vamos ler aqui o que está escrito aqui embaixo. Every living thing has a stage of development, ou seja, todo ser vivo ele tem alguns estágios de desenvolvimento. Essa palavra grande bem aqui é desenvolvimento. It is born, grows, reproduces, ages and dies. Ou seja, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e vai envelhecendo até que chega o final, o último estágio, que é quando o ser vivo morre, ok? Quando ele deixa de existir. Aí aqui temos um exemplo, um exemplo com nós seres humanos. Começamos bebê, aí vamos crescendo, até a fase de adolescente, a fase adulta. Aí quando a gente já vai ficando velhinho, até os últimos dias. Então, todo ser vivo ele tem que passar por esses estágios. Aqui embaixo está escrito: All living organisms on Earth need basic things to survive. Ou seja, todo organismo vivente aqui na Terra precisa de algumas coisas básicas, como por exemplo, eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem, como por exemplo, luz solar, água, comida, o ar e o habitat, ou seja, aquele lugar que determinado ser vivo usa para sobreviver ou para viver. Continuando, aqui abaixo temos 2 boxes. O primeiro box é o box do living things, ou seja, dos seres vivos. E o outro box é do non-living things, ou seja, o que não tem vida, o que não é ser vivo. Como por exemplo, temos a Estátua da Liberdade bem aqui, ó, no material de vocês. Aqui mais na parte de baixo
Está escrito o seguinte: These are three groups of non-living things, solids, liquids and gases. Olha aqui, ó, existem 3 grupos de seres não vivos, que são chamados aqui, ó, olha os grupos. Sólido, o grupo dos seres vivos que estão na forma de sólido, forma líquido e forma gasoso, como por exemplo aqui, ó, o gelo, como por exemplo a água e a nuvem bem aqui, ó. Continua. Na página 31 temos a continuação do conteúdo sobre os organismos, sobre os seres vivos. Aqui eu vou destacar 2 informações, uma nesse parágrafo e outra bem aqui nesse último parágrafo. Na primeira linha do primeiro parágrafo diz o seguinte: All living things are composed for one or more cells. Ou seja, todo ser vivo é composto por uma ou mais células. Essa palavra cells significa célula, então essa é a informação importante que temos aqui nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, que é onde temos as 2 palavrinhas que fazem parte do nosso vocabulary. Se você quiser saber a tradução, está bem aqui em português no material de vocês, mas vamos prestar atenção somente nesta palavrinha aqui, ó. Vamos destacar ela, living beings. Como eu falei para vocês, sempre quando tivermos a palavra living, significa que a gente está falando sobre ser vivo ou seres vivos. Olha o que diz aqui, ó. Living beings need non-living things. Ou seja, os seres vivos precisam de seres que não têm vida. Olha o que está dizendo aqui, ó. Que os seres vivos necessitam, para eles viverem, eles necessitam de seres que não têm vida. Olha o exemplo aqui, ó. A água, por exemplo, que a gente viu agora há pouco. A água é um ser que não tem vida, mas na água o que a gente percebe? Alguns seres que têm vida, como por exemplo plantas aquáticas, peixes, etc. Então, 2 informações importantes. No primeiro parágrafo, todo ser vivo ele tem de uma ou mais células. Segundo parágrafo, todo ser vivo ele necessita de um ser que não tem vida. Agora a gente vai dar um pause por enquanto, que sempre quando tivermos essa palavra grammar, significa que a gente vai parar um pouquinho o conteúdo para a gente estudar a parte gramatical da língua inglesa. E o que a gente vai estudar? O plural. O plural é bem simples, o plural em inglês. Como é que vai se dar esse conteúdo? Basicamente, para a gente entender e facilitar o assunto aqui, o plural, para a gente estudar o plural, a gente vai ter que ter noção do que é um countable nouns. Countable nouns significa substantivo contável. Já que o assunto é plural, então a gente vai trabalhar com substantivos que a gente pode contar, como por exemplo, cadeira. Você pode contar cadeira, no caso cadeiras, lápis, ou seja, quando o assunto é plural, o que está em foco? Os substantivos, que a gente vai começar a quantificar. O plural em inglês é dado da seguinte forma: temos a regra 1, que eu vou estar chamando de regra geral. É simplesmente você acrescentar OS, igual em português. Por exemplo, se eu falo bolsa, o plural de bolsa é bolsas. Ou caneta, o plural é canetas. Então, guarda aí na memória de vocês. Ou a regra geral para o plural em inglês é parecida com o português, acrescenta-se o S no final das palavras. Agora, vamos ver a regra 2. Toda palavra que terminar com essas letrinhas aqui, ó, S, 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 SH, CHX ou a letra O, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o E e o S no final. Exemplo aqui, ó. Olha essa palavra, igreja. A gente fala church. Terminou com CH, então se enquadra nessa nossa regrinha aqui, ó, na regra 2. Terminou com CH, a gente acrescenta o E e o S. Terceira regrinha, não esqueçam, primeira regra, acrescenta-se S. Mas se a palavra terminar com alguma dessas letrinhas, você acrescenta E e o S. Terceira regra, se a palavra terminar com a consoante Y, você vai retirar, você vai cortar essa consoante, ou seja, o Y, e acrescentar IES. Vamos ao exemplo. Family, que significa família. Terminou com Y? Sim, terminou. O que eu fiz aqui? Ó? Retirei o Y e acrescentei I, E e o S. Ou seja,
O plural para palavras que terminam com Y se enquadra na nossa regra 3, que diz, se terminar com Y, eu retiro ou corto e acrescento IES. A nossa próxima regrinha, que eu vou estar enumerando como regra 4, diz que toda palavra que terminar com F ou FE, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o F, se for o caso, ou o FE. E o que eu vou fazer logo após de retirar essas letrinhas? Eu vou acrescentar o V, o E e o S. É parecido com a regra do Y. No Y, eu retiro o Y e acrescento IES. Quando tivermos F ou FE, eu retiro essas letrinhas e acrescento VES. Olha o exemplo aqui, ó. Life é vida. Terminou com FE, ou seja, se enquadrou nessa nossa regrinha aqui, ó. Terminou com FE, eu corto ou retiro essas letrinhas e acrescento VES. Então, no primeiro momento, a palavra life. Agora, temos a palavra lives, porque o plural diz que se terminar com FE, eu corto e acrescento VES. Agora, temos alguns plurais diferentes. Sempre quando vocês verem, classe, essa palavra irregular significa o seguinte: toda palavra, todo o verbo, enfim, todo o assunto irregular significa dizer que não segue uma regra padrão, ou seja, a estrutura ela é adaptável, não tem justificativa, igual aqui no primeiro caso. Qual a justificativa que eu usei para colocar ES? Porque a palavra terminou com CH. Qual a justificativa que eu usei para terminar com IES? Porque a estrutura pediu, ou seja, a palavra terminou com Y. Os verbos plural, qualquer que seja assunto irregular em inglês, significa dizer o seguinte: ei, não tem nenhuma regrinha, tá bom? É só decoreba. Então a gente vai ter que decorar algumas coisinhas. Olha algum exemplo aqui, ó. A palavra child significa criança. O plural é children. Agora, por que eu coloquei R, E e o N? Gente, como eu falei, é irregular. Eu não vou ter uma justificativa plausível para justificar isso bem aqui, ó. Tá bom? É simplesmente a forma que é colocado essa palavrinha no plural. Olha aqui outro exemplo. Mouse, que é rato. O plural é mais, ou seja, não dá para perceber o porquê dessa estrutura. Não esqueçam, plural irregular vai fugir dessas regrinhas e vai ter o seu próprio jeito, a sua própria forma de escrever. Agora, a gente já viu countable nouns, que significa substantivos contáveis. Não esqueçam, para estudar o plural é imprescindível que a gente saiba o que é um substantivo contável, que em inglês é countable nouns. Agora a gente vai ver alguns substantivos incontáveis. Olha aqui ó, como é que fala. Uncountable nouns. Olha o que está dizendo. They represent things we can count. Ou seja, são palavrinhas que a gente não pode contar. They have no plural form. They usually indicate é o seguinte. Na parte dos substantivos incontáveis, o que a gente tem que entender? São substantivos que a gente não consegue contar e eles não têm o que? Uma forma no plural. Então, só memoriza, vamos aprender o seguinte: substantivos incontáveis, ou seja, uncountable nouns, são palavrinhas que a gente não consegue ou não pode contar. E também que essas palavrinhas a gente não tem a forma no plural, ok? Agora vamos para a próxima página, vamos para a seção checkpoint. Checkpoint. Na seção checkpoint do livro de vocês, que é aquela seção para você verificar se você está aprendendo, lá no módulo 4 a gente vai resolver a questão 1 e a questão 2, como já está todas resolvidas aqui. Vamos tentar fazer uma revisão. A palavra cell, que eu falei para vocês, é célula, organismo, tá bem aqui, é bem parecido com o português. Living, que é a palavra para ser vivo. A palavra célula novamente. A palavra live, que significa viver, ok? Viver. Lembram lá que no nosso contexto pode significar viver ou ser vivo,
Questão 2. Look at the pictures. What are the 3 states of water? Aqui diz o seguinte, você ainda lembra os 3 estágios da água? Quando ela está nesse estágio, qual é o nome desse estágio? Sólido. E nessa aqui, líquido. E por último, gasoso, tá? Então, aqui o nome dos estágios da água. Agora vamos partir para a parte da atividade. Na página da atividade, coloque aí no material de vocês. Temos a questão 1 que diz o seguinte. Read the text, living and non-living things. Lembrando que isso significa seres que têm e também seres que não têm vida. Quando temos a palavra non, está se referindo a seres que não têm vida. Continuando, leia o texto dos seres vivos e dos que não têm vida novamente para responder as seguintes questões. Letra A. What are living things composed of? A nossa perguntinha da vez é a seguinte. Do que é composto os seres vivos? Como eu falei para vocês, de uma ou mais células. Aí vocês podem colocar a resposta em português. Os seres vivos são compostos de uma ou mais células. Letra B. What are the 3 groups of non-living things? Aqui vocês vão colocar os 3 grupos que a gente estudou. Quais esses grupos? Sólido, líquido e gasoso. Isso mesmo. Letra C. Can living things and non-living things live together? A letra C diz o seguinte, nos faz a seguinte questão. Os seres vivos, eles podem viver em meio a seres que não têm vida? Podem sim. Lembra que eu falei a situação da água? A água não é um ser vivo, mas na água a gente percebe outros seres vivos, como por exemplo o peixe ou plantas aquáticas. Questão 2. Olha o que diz na nossa questão 2. Look at pictures and write the words under the correct category. Olha aqui, ó. Aqui você vai, de acordo com a categoria, você vai exemplificar bem aqui, ó. Por exemplo, seres vivos e seres que não têm vida. Aqui vocês vão colocar 4 seres que têm vida. E aqui 4 ou mais seres que não têm vida. Questão 3. Which of the following is an example of a living thing? Qual dessas alternativas aqui apresenta um ser que tem vida? Olha aqui, ó. Qual que tem vida? Eu vou traduzir para vocês. Letra A, árvore. Letra B, cadeira. Letra C, mesa. Letra D, apagador ou borracha. Letra E, montanha. Então, como vocês percebem, somente a árvore é um ser vivo.